Olá, tudo bem? Estou aqui novamente falando da planilha de cálculo de preço teto, tá? E recentemente eu estava olhando alguns vídeos e vi que alguns analistas eles utilizam um método de lucro projetado. E eu fui atrás de conhecer esse método, né, e planilhar ele automaticamente e fazer uma análise dele. E assim colocar nessa planilha, né, para vocês. Tá? Então, ao total, hoje são 7 métodos com cálculo automático, tá? Nessa planilha, é a mais completa que tem no mercado. E ela tem diversas opções, tanto para ações quanto para fundo imobiliário. Então, eu vou falar um pouquinho da planilha aqui novamente, depois eu vou ficar em cima desse cálculo de lucro projetado e fiz alguns testes, né? Fiz diversos ativos aí para ver se realmente ele chega nas casas de análise, né? Do que as casas de análise hoje as mais famosas apresentam, tá? Então, vamos lá, começar aqui, tá? Essa é a planilha do método de lucro projetado. Então, você pode ver aqui que é o ativo, a cotação atual, o lucro líquido projetado, payout, total de ações da empresa, dividendos projetados no ano e o dividend yield desejado, tá? E aqui ao lado vocês verem que eu fiz diversos ativos da bolsa, tá? Então eu fiz mais de 10 ativos aqui a comparação, coloquei todos eles, coloquei o preço atual, né, da data de 22/10, os DIs desejados, fiz a base da I de 6, alguns 8, né, que é a base de 6 a 7, é o que as casas de análise vêm usando. E peguei o teto aqui de diversas casas para ver se realmente chegava próximo. E eu vou depois mostrar um por um aqui para vocês. Tá? Então, esse daqui é a planilha que eu adicionei lá, a planilha que eu ofereço aí a venda dela, tá bom? Então, essa aqui é a planilha. Quando você adquirir ela, preço simbólico, você vai receber um link, né? Nesse link você vai salvar ela aqui, fazer a cópia dela, só seguir essas atenções. E tem todos os métodos aqui que eu expliquei nas outras videoaulas, né? Que é o teto do Gordon, do Bazin, Simples, do Barsi, que é um método para ações de dividendos que eu gosto bastante, do Graham, um método levando em consideração o retorno sobre o patrimônio líquido. E agora o último aqui que eu venho adicionar ele, né, que é o método de lucro projetado. Ele é voltado exclusivamente a ações voltadas a dividendos. Então, ações de ganhos não tem como utilizá-lo. Mas eu trouxe mais uma opção aqui para vocês estarem chegando aí mais próximo possível das casas de análise. Tá? E antes de colocar essa opção, eu sempre testo todas. Eu assino algumas casas de análise, né? Eu tenho o Itaú, que tenho a Nord, tenho a Tickers, então a Nord está aqui, eu tenho a Tickers, que está aqui, eu tenho a Suno, tá? Então eu assino algumas casas além do Itaú, tá? E para fazer com vocês aqui um desses cálculos, a gente vai usar o Itaú, que eu até deixei aqui separado já, que é a Engie, então fazer em cima da Engie esse cálculo, você vê aqui que o preço justo 46 e o consenso de mercado aqui 45,69. Você vê que ela vem bastante manter, tá? Então ela tá pedindo para só manter, para nem comprar, nem vender a média, né? Você vê que as recomendações do grafistas, que ela não tem muito crescimento a longo prazo e nem a médio prazo. Então, assim, o Itaú hoje está pedindo para manter só e não comprar. E a gente vai utilizar a planilha, mostrar passo a passo dessa planilha para ver se realmente chega perto aí das casas de análise, nesse caso do Itaú, aqui eu fiz com várias outras, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no Status Invest, pesquisar a Engie 3, tá? Então, você vem aqui, Engie 3 e manda pesquisar. Entrou nela, é o primeiro passo. Nessa planilha de preço projetado, o que ela utiliza, tá? Vou colocar aqui, ó, Age 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu só fazer a cópia aqui desse preço. Então, eu peguei ele aqui, fiz a cópia, no caso que vocês vão fazer aí na hora que vocês receberem as planilhas, senão você não consegue editar, tá? Então, fiz a cópia aqui, vamos lá. Age 3. Age 3. Então, ele vai calcular automático o preço dela no momento, tá? Ele é conectado diretamente com a bolsa, ó, 40,95, o preço atual, tá? Lembrando, se você errar alguma coisa na planilha, é só voltar lá no link, no banner e baixar de novo, que você começa do zero
então não tem risco de você perder a planilha, tá? Vai estar lá sempre para você baixar depois que você comprou. Então, o que que esse método ele vê? Ele vê o lucro líquido projetado para o ano. E como você descobre aqui? Tem alguns casos, nos casos de bancos, que no próprio relatório dele já aparece esse lucro projetado. Mas dá para você pegar pela internet mesmo. Então a gente vai aqui na Engie, vamos ver quanto que ela distribuiu, né? Qual foi o lucro líquido dela do ano. Então você vem aqui, ó, pode colocar lucro líquido Engie 2023, primeiro trimestre. Então você vai ver aqui que ela faturou um lucro líquido, vou achar aqui, ó, lucro líquido no primeiro trimestre, 800, aqui, ó, 882 milhões no primeiro trimestre, e no segundo trimestre, 882, 733. Então a gente vai somar lá, ó, 882 mais 733 milhões, dividir por 2, tá? 807. Fazer vezes 4, que é 4 trimestres no ano. Então, a gente vai ter um lucro aí, ó, de 3 bilhões 230 milhões. Então, a gente vai lá na planilha, primeira coisa, então, o lucro líquido projetado para o ano, que vai ser uma média aí de 3 bilhões 230 milhões. Então, 3 230, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aí, ó. Então, tá aí o primeiro passo aí, achamos o lucro projetado da EG3. Ah, como saber se isso está certo? Se você entrar aqui no Status Invest, lá embaixo vai ter o demonstrativo financeiro deles. Vou achar aqui, ó. Depois do payout, aqui, ó. Demonstrativo, resultado, né? O demonstrativo financeiro. Ver mais, você vai ver aqui, ó. Lucro líquido dos últimos 12 meses, ó, já está 3 milhões 239. Então, provavelmente ele mantenha isso daqui, né? Suba um pouquinho. O ano passado foi um pouquinho mais baixo, ó, mas ele vem esse ano bem forte aqui, mantendo esse lucro calculado nosso. Daí, então, voltando lá na planilha, 3 milhões 230. Payout para o ano. Qual que é o payout da Engie? Então, a gente vai subir aqui no payout, tá? Vamos subir um pouquinho aqui, a gente vai achar o payout dela. Tá aqui, ó, payout da Engie. Você vê que o ano passado ela distribuiu mais de 100% de payout. 2021, ó, payout dela também mais de 100%. 72 aqui de payout no ano de 2020. E esse ano aqui já está em 47,52. A média é 81,11. Vamos manter mais ou menos essa média, ó, de 81,11. Atualmente está em 47,52, mas até o final do ano acho que distribui mais ou menos dentro dessa média. Então vamos colocar aí 81% de payout. Então a gente clica aqui, vai lá, coloca 81% de payout. Tá? 81% de payout. Total de ações da empresa, a gente vem aqui também, ó, logo abaixo do payout, vai ter aqui, ó, 815, 927. Então vamos lá. Tá. 815, 815, 927, 815, 900, 740. 740, tá? Então colocou lucro líquido projetado, que a gente calculou, e realmente bateu mais ou menos com os dos últimos 12 meses, o payout médio do ano, total de ações, ele vai calcular automaticamente o dividendo projetado do ano, e aqui você vai colocar o desejado. Lembrando que, como o primeiro vídeo da planilha, as casas de análise usam sempre 6 ou 7%. Como a Engie é uma empresa que ela paga um dividend yield maior, tá vendo, ó, de 8,83, o crescimento dela às vezes não é tão alto. Então, dá para a gente pedir um pouco mais aqui dos 6%. Então, a gente vai trabalhar com 7% em cima do dividend yield desejado, tá? Então, lembrando que as corretoras sempre 6 ou 7, eu fiz bastante teste e isso é o que eles usam. Então, vamos lá. Preenchemos aqui, então, o lucro, o payout médio, o total de ações e o dividend yield desejado de 7%, porque as corretoras colocam sempre isso.
e chegamos a um preço teto de 45,81 e uma mais segurança de 10%. Hoje a Engie está a cotação atual de 40, então se buscar 7%, ela está dentro aí do preço teto por esse método de lucro projetado, então está abaixo aí do preço teto, então você pode comprar ela. Se a gente pegar lá do Itaú, ó, então, aqui ó, 46 do Itaú preço justo e o consenso de mercado 45. Essa empresa em si bateu em cima, né, do preço teto, então esse método funcionou para ela. Mas sempre eu falo, ó, pega lá a planilha, faz o método do Barsi, como é para voltar a dividendos, faz o método do Barsi também, para tirar a dúvida. Utiliza os dois aí, tá? Em ações de ganho, você vai utilizar o Graham, vai utilizar o ROI, mas nesse caso, utiliza tanto o método projetado como o método do Barsi, para você chegar em um consenso. Porque é assim, as casas de análise, muitas vezes, ela pode projetar um lucro maior, um lucro menor, fazendo análise dos relatórios, por isso que é muito importante analisar os relatórios, demonstrativo financeiro, fazer uma análise mais profunda para ver se realmente esse lucro projetado vai ser esse mesmo, se o payout do ano vai ser esse mesmo. Às vezes, lendo o relatório, eles já falam se o payout vai ser maior ou menor, já deixam meio que fixo o payout do ano. Então, faz uma análise, vê o DI desejado, que chega muito próximo. O que eu notei, fazendo diversos cálculos desse método de lucro projetado? Ações que pagam dividend yield maior, que tem um dividend yield acima de 6, NEL, BBAS3, Klepper, Unip6, CPLE6, SUD, são ações que pagam acima de 6%, eles chegam bem próximos. Você vê aqui, ó, preço teto da casa de análise 27, da planilha 21, ó, da casa de análise 51, da planilha 53, ó, 14, 12, 35, NIP, ó, 70, 86, 76, 8,35, 9, 17. Você vê que chega bem próximo, mesmo fazendo lucro projetado, não tendo tanta certeza se realmente vai ser esse lucro no final do ano, tá? Então, essas ações que têm um dividend yield igual a da Engie, que é um dividend yield maior, acima de 6%, elas chegam mais próximos aí nesse método de lucro líquido projetado. Ações que têm um dividend yield menor, o que acontece? Dá um pouco de diferença de valores. Mas por quê? Porque as casas de análise, no caso dessas ações que têm dividend yield de 2, 3, 4%, eles utilizam um DI menor. Então, assim, quando for fazer ações que têm um dividend yield menor, exemplo, ó, Rapid 4, então a gente vai lá, Rapid 4. Rapid 4, que é da Randon. Você vê que ela paga 4,80, é um dividendo abaixo de 5%. Então, quando for essas ações, você tem que trabalhar também com dividend yield desejado menor de 4 ou 5%. Então, você trabalhando com dividend menor, aqui eu trabalhei com 6, tá? Você ficou fora. Se você colocar 4 aqui ou 5, vai chegar um pouco mais próximo, tá? Então, quanto menor o dividend yield, menor você trabalha, tá? Se for um dividend de 3, aí você trabalha no máximo com 4. Se for um de 4, você trabalha no máximo com 5. Porque essas ações de que pagam um dividend menor, as casas de análise, elas colocam também junto do preço teto a valorização. Porque são ações que eles buscam a valorização e junto com dividendos. Então, eles desejam um dividendo menor, mas colocam valorização junto. Por isso que sobe o preço. Então, no caso dessas ações de dividendo de 2, 3, trabalhem no máximo com 4, que vai chegar um pouco mais próximos. E ações que pagam acima de 6, você pode trabalhar aí com 6, 7, que vai chegar bem próximo aí, tá? Desses 12 testes que eu fiz, 13 agora, né? Tasa foi o que deu mais diferença, porque a Taurus teve uma queda grande de faturamento do ano passado para esse, e o payout também diminuiu muito, porque eles vão investir na empresa diminuindo o payout. Então, como teve queda e queda do payout, então acabou saindo um pouco fora, não tem como utilizar essa planilha. Então, você bateu o valor, viu que deu muito pequeno, tem que utilizar outros meios aí para tentar chegar, fazer uma análise mais profunda aí, fundamentalista da empresa, para tentar chegar no preço teto, tá? Mas dessas 12, só a Taurus, por causa do faturamento bem mais baixo do que o ano passado, e diminuiu muito também o payout dela para esse ano, tá? Então é isso aí. Um método, tá lá, coloquei junto para agregar.
Quando as ações elas trabalham, já tem um dividend maior, elas chegam bem próximas. Quando tem um dividend menor, tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada e também trabalhar aí com DI desejado menor. Mas o cálculo em si bem bacana, chega também aí para agregar a nossa tabela, que agora consta aí com sete tipos de cálculos. Todos eles, na hora que eu fui fazer, eu utilizei as casas de análise como base para saber se não ficava muito fora. Mas assim, cada casa tem uma maneira, tem um dividendo desejado, tem uma maneira de fazer esse lucro projetado, então tem algumas variações. Então, mas utilizando duas ou três métodos, você vai chegar bem próximo aí do seu preço teto, tá bom? Agradeço a todos aí e o link para adquirir a planilha vai estar aí também no vídeo, tá bom? Muito obrigado.